Olá, estudantes! Vamos à nossa revisão de conteúdos para a prova, que está marcada para o dia 9 de dezembro. Vocês terão 12 horas para fazer 10 questões de múltipla escolha, sendo que teremos questões de 1 ou 2 pontos, somando um total de 15 pontos. Essa revisão consiste em 5 problemas contextualizados sobre os conteúdos do terceiro trimestre. Espero ajudar vocês com a explicação comentada de cada problema. Então, vamos à nossa revisão. O que nós temos aqui no problema de número 1? Nós temos a seguinte situação. Acompanhe comigo. Em um plano cartesiano, foi traçado o segmento PQ, em que as coordenadas de P e Q em centímetros são 2, vou colocar a canetinha aqui, 2 e 1, 6 e 7, nessa ordem. Até porque tem que ter ordem, porque internacionalmente nós temos aqui o primeiro é abscissa e o segundo é ordenado. O comprimento do segmento de reta PQ, então eu quero saber o comprimento do segmento de reta PQ em centímetros então tem que descobrir qual é a distância deste a este ponto, porque vai ser o nosso segmento. Como se calcula a distância entre dois pontos? Usando o teorema de Pitágoras, Então nós temos quem? A raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, que é a medida de um dos catetos, ao quadrado, mais quem? y2 menos y1. E isso ao quadrado. Então a gente vai descobrir a distância. Então a distância é quem? A raiz quadrada de. Aqui você tem x, x, y, y. Só você identificar x2 e x1, x2 maior, x1 o menor, aí fica bem simples. Então, para o x aqui, eu tenho que esse vai ser o meu x1 e esse daqui o meu x2. Aqui eu tenho y1 e aqui o meu y2, porque este é maior do que este. Então, você tem aqui 6 menos 2 elevado ao quadrado, mais quem? Aí você tem 7 menos 1 elevado ao quadrado. Então você descobre o quê? Que a distância é a raiz quadrada de 6 menos 2, 4 ao quadrado, mais 7 menos 1, 6 ao quadrado. E aí a distância é quem? A raiz quadrada de 16 mais 36. Bem simples nesses cálculos. Então a distância vai ser o quê? A raiz quadrada de, somando aqui, eu tenho 52. Mas olhando as alternativas, não tem nenhuma que se pareça com essa, porque eu tenho que a distância é raiz de 52. Olha só que tem o 52 aqui, mas 52 não é a mesma coisa que raiz de 52. Então eu vou pegar essa raiz e vou simplificar, que é algo bem simples que vocês fazem desde o 9º ano, usando aí a fatoração de um número em números primos. Então, menor número primo é 2, 52 dividido por 2. Aí eu tenho 26, que dividido por 2 dá 13. Como 13 é primo, só divide por 1 e por ele mesmo. Então, 13 dividido por 13 vai dar 1. Então, você tem aqui 2 ao quadrado vezes 13, que dá exatamente o meu 52 ali. Ok? Tranquilo? E aí nós temos o quê? Que essa distância aqui é a raiz quadrada de quem? 2 ao quadrado, eu tenho 4. E aí 4 vezes 13 continua 152. Mas como nós temos uma multiplicação, eu posso fazer a raiz separadamente, porque eu posso separar esses radicais em 2. Então, qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Só que 13 é um número primo, Nós não temos aí um valor exato, isso é um número racional. Então você tem 2 raiz de 13. Então 2 raiz de 13
é a mesma coisa, tem o mesmo valor que raiz quadrada de 52. Se vocês quiserem tirar a prova, né? Só pegar e fazer na calculadora essas duas raízes que vocês vão ver que vocês vão chegar à mesma aproximação. Bem simples, né? Então a alternativa correta é quem? No meu caso aqui, é a alternativa C. Resolvido aí nosso problema de número 1. Bem simples. Esse conteúdo de geometria analítica é tranquilo demais. Vamos agora à nossa questão de número 2. O que nós temos aqui na questão de número 2? Qual é a equação geral, então já está sendo bem específico, da reta que tem coeficiente angular, então esse 2 aqui já é a minha tangente, e passa pelo ponto 4 e menos 3. Como tem o coeficiente angular, eu vou utilizar a equação reduzida para resolver esse problema, que vai ser mais simples, né? Até porque não tem como usar aí um determinante para calcular essa equação, porque eu teria que ter pelo menos 2 pontos. Então, y é igual a quem? Mx mais n. Eu vou fazendo as substituições. Aqui você tem a abscissa x e aqui a ordenada y. E aí nós teremos aqui y é menos 3, vai no lugar de y, então você tem menos 3. M é a tangente, que é o coeficiente angular, que é 2, então substitui 2 por m. E vezes 4, que é o meu x. E aí mais n. E aí nós teremos menos 3 é igual a quem? 2 vezes 4, você vai chegar a 8, e aí mais n. Passando o 8 para o lado esquerdo aqui, troca-se apenas o sinal, né? E isso vai ser igual a n. Menos 3 menos 8 dá menos 11. E isso é igual a n. Então nós já temos o valor de n. Aí só voltar a essa mesma equação ali embaixo, fazendo, né, as substituições necessárias. Então eu tenho que a equação reduzida dessa reta o m é 2, então nós temos 2x, e aí agora o n que acabei de achar aqui é menos 11, então 2x menos 11. E aí eu descubro a equação reduzida, mas ele quer quem? A equação geral. Não tem equação reduzida aqui na solução. Então basta pegar isso aqui e ajeitar aí até ela se transformar na nossa equação geral. Mas o que é a equação geral? Os valores da nossa equação estão todos aqui do lado esquerdo e não sobra nada do lado direito. Então basta pegar 2x e menos 11 e passar aqui para o lado esquerdo. Mas como 2x é positivo, então você tem menos 2x aqui para o lado esquerdo. Y, como não tem sinal, a gente sabe que ele é positivo, então mais y. Já estou até organizando na posição certa para facilitar a análise lá do resultado. E aí, como aqui é menos 11, passa para o lado esquerdo, mais 11. Como não sobrou nada do lado direito, então nós temos 0. Então, essa daqui, ó, é a equação que eu estava procurando. E aí, olhando nas nossas alternativas, a única que se encaixa aqui para a nossa resposta é a alternativa D. Então, nós temos que a equação geral, né, que tem esse coeficiente angular e passa por essas coordenadas, é a alternativa D. Menos 2x mais y mais 11 igual a 0. Resolvido nosso problema de número 2, que é bem simples. Vamos ao nosso problema de número 3. A reta F passa pelos pontos menos 1 e menos 5 e 1 e 3. A equação reduzida dessa reta F eu tenho que descobrir essa equação reduzida. Então, eu posso fazer qualquer processo aqui. Já que eu tenho 2 pontos, eu posso fazer tanto com a equação reduzida, como calcular o determinante. O determinante é bem simples, né? Vamos tentar aqui fazer do mesmo jeito que eu fiz a anterior. Eu vou utilizar aqui a nossa equação reduzida. Primeiro, como nós não temos, eu vou calcular a tangente. A tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, né, como nós vimos lá na explicação, você tem y2 menos y1, aí divide por quem? x2 menos x1.
e aí é só fazer a substituição. Lembrando, né, que o x2 e y2 são os maiores. Então, comparando aqui, como esses dois são negativos e esses dois são positivos, então posso dizer que aqui nós temos x2 e aqui é y2. Aqui vai ser o meu x1 e aqui o meu y1, porque negativo é menor do que positivo. Então você vai ter aqui, para o y aqui, 3 menos quem? Um valor. Que valor é esse? Menos 5. Então você tem 3 menos 5. E aí dividido por quem? 1, que vai subtrair este número. E quem é este número? Menos 1. E aí a tangente nossa vai ser 3, menos vezes menos, mais, e aí você tem 5. Dividido para 1, menos vezes menos, aí você tem mais 1. E aí somando aqui você vai ter 8, dividido para 2, e aí você descobre que a tangente é 4. E a gente vai agora, né, para a equação reduzida. Y é igual a quem? Mx mais n. E aí substitui os valores. Você pode pegar qualquer um desses dois pontos que dá a mesma resposta. Aqui você tem y é 3. Isso é igual a quem? A tangente que nós acabamos de descobrir, que é o coeficiente angular, é 4. E aí vezes o x, que é 1, que tem que pegar do mesmo ponto, né? E aí mais n, que é 1 vezes, hein? E aí você tem 3 é igual a 4 vezes 1, 4, né? Aí mais n, passa o 4 para o lado esquerdo, é negativo, né? E isso é igual a n. Eu posso concluir que n é quem? 3 menos 4, menos 1. Então já tem o valor de n. Tem o valor da tangente. Então basta escrever a nossa equação reduzida. Então y é igual a quem? A tangente, que é 4, x, e aí nós temos mais n, no caso n é menos 1, então mais vezes menos dá menos. Então você tem que a nossa equação reduzida, y é igual a 4x menos 1, então vai ser a alternativa B. Respondido aí o nosso problema de número 3. Outra, né, questão bem simples. O conteúdo de geometria analítica é bem tranquilo. Se vocês tiverem atenção, lembrarem desses conceitos aí de função e do plano cartesiano, vocês vão se dar bem. Em uma questão de uma prova de matemática, foi solicitado aos alunos que escrevessem um exemplo de equação que representasse uma circunferência. As equações escritas por 5 desses alunos estão representadas abaixo. Então nós temos ali Kátia, Raoni, Sara, Teresa e Túlio. Cada um escreveu uma equação, supostamente da circunferência, pedido aí pelo professor de matemática. Okay? A pergunta é, qual, deixa eu trocar a caneta aqui, qual, como qual está no singular, então apenas um aluno acertou. Então, qual desses alunos escreveu uma equação que representa uma circunferência? Ok? Então, só um acertou, porque aqui nós temos qual e está no singular. Então, entre esses 5, uma pessoa só escreveu uma equação de circunferência. E olhando todas que foram escritas, todas estão igual a 0. Então, a gente já pode perceber que o camarada que acertou essa equação escreveu a equação geral da circunferência. Então, eu vou escrever a equação geral da circunferência para a gente começar a resolução desse problema. Então, como que a gente escreve a equação geral da circunferência? X ao quadrado mais y ao quadrado, aí eu tenho menos 2ax menos 2, aí bx, e aí nós teremos mais a ao quadrado mais b ao quadrado, e aí menos r ao quadrado. E isso tudo é igual a 0.
Então essa é a equação geral, né, que a gente consegue ela a partir da resolução aí dos produtos notáveis que são formados aí na nossa equação reduzida. E aí nós temos a nossa equação geral. E aí agora basta comparar essas equações para ver qual é que satisfaz o nosso problema. Vamos começar por Kátia. Quando você pega aqui em Kátia, ó, aí nós temos essa parte aqui. Ao comparar com a equação geral, vocês podem ver que na equação geral tem x ao quadrado mais y ao quadrado. Porém, aqui você tem um 3 aqui antes de x e um 3 antes do y. Então a gente já pode aqui afirmar que a Kátia errou. Não deveria ter esses valores antes aqui das variáveis x e y. Então a Kátia já está descartada. Ela não conseguiu fazer a equação da circunferência. Vamos para o Raoni. Com o Raoni acontece a mesma coisa. Ó. Então aqui ó, eu tenho um 6 e um 8. Então o Raoni também errou, porque só pode ter x ao quadrado mais y ao quadrado. Então esses dois já estão fora aí, da disputa. E aí sobrou Sara, Tereza e Túlio. Bom, Sara, né, tem x ao quadrado e y ao quadrado, aqui também e aqui também. Então a gente tem que olhar para as outras partes para tentar ver uma diferença. Sara tem 4x e tem 2y. Aqui eu tenho 6x, mas não tenho 2y. Então, a Sara e o Túlio, a gente pode perceber que tem uma certa aparência com este daqui. Mas quando eu olho para a Tereza, olha o que acontece. Eu tenho aqui, ó, 2xy. Opa, já tem um negócio errado aqui, ó. Quando você olha a equação da circunferência, não tem aqui xy. Deixa eu só consertar um fato aqui, que aqui é y, não x, né? Ajeitando aqui. Quando você olha para a nossa circunferência, vocês podem ver que nós não temos xy juntos. Aqui eu tenho 2ax e 2by. Não temos aqui o x e o y juntos. Eles estão em termos diferentes. Então, a Tereza também errou. Então, a Tereza não está certa. Sobra quem? A Sara e o Túlio. Então, entre esses dois, eu tenho que descobrir qual dos dois que acertou. Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia testar qualquer um dos dois. Se a Sara acertou, então a gente chega à resposta. Mas se a Sara errou, o Túlio que escreveu a equação certa, já que um escreveu. Ou começar pelo Túlio e fazer o mesmo procedimento. Então, vocês é que escolhem. Eu vou começar pelo Túlio, mas poderia ser pela Sara, tanto faz. Então, vou pegar aqui o Túlio, essa equação do Túlio, e vou reescrever ela aqui embaixo. Então, x ao quadrado mais, aqui eu tenho y ao quadrado, mais 6x menos 7, e isso é igual a 0. Então, vou tentar escrever isso daqui na forma reduzida, já que a nossa equação geral já não nos ajuda a resolver o problema. Então, vou escrever aqui, né, separando aqui os termos que têm variáveis iguais, para a gente tentar montar aqui os produtos notáveis. Como aqui eu tenho dois termos, faltou um, né, eu vou dar um espaço. Então, aqui eu tenho y ao quadrado. E aí eu vou colocar aqui igual a, que é menos 7, passa para o lado de cá, 7 positivo. Bom, para eu acrescentar um valor aqui, eu tenho que, no produto notável, é 2 vezes primeiro vezes segundo. Então, esse valor aqui é o dobro de alguma coisa. Então, basta dividir por 2. E aí, 6 dividido por 2 dá 3. E aí, nós temos o quê? 3 ao quadrado vai dar 9. Como eu acrescentei 9 desse lado, eu tenho que acrescentar 9 deste lado também. Aqui eu só tenho um termo. Essa parte aqui ficou até mais fácil. Então, vou separar este, certo? E vou separar este daqui. E aí nós vamos colocar o produto notável neste. Então, o primeiro termo ao quadrado, então, o que vem antes é o x. Então, mais
O segundo termo ao quadrado dá 9, então esse termo nosso é o 3. E aqui é o quadrado, mais. Para que dê y ao quadrado, facilita muito minha vida, eu não preciso nem pensar em produto notável. Apenas colocar y menos 0 ao quadrado. Por quê? Porque y menos 0, se eu tenho y e tiro nada, eu continuo com y. E y ao quadrado é quem? Y ao quadrado. E aí 7 mais 9, 16, que é a mesma coisa de 4 ao quadrado. Então nós temos aqui uma equação reduzida. Já que isso nos dá uma equação reduzida, onde 3 e 0 aqui são os meus valores de A e de B, que é a coordenada do centro da circunferência, e 4 é o raio, então isso daqui eu posso garantir que é uma equação de uma circunferência, e aí a gente conclui que a resposta correta é quem? É o Túlio. Muito simples, né? Se vocês quiserem tirar a prova para ver se Sara acertou ou não, basta fazê-la. Você poderia aqui pegar a equação de Sara e fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Eu teria x ao quadrado menos 4x, daria um espacinho, aí você tem y ao quadrado, aí você tem aqui menos 2y, mais 9, vou até colocar o 9 do outro lado, né? Passando 9 para o outro lado, você tem menos 9, 4 dividido por 2 dá 2, então você vai ter o que? 2 ao quadrado é 4, e aqui você tem 2 dividido por 2 dá 1, então aqui você tem mais 1, e aí ao fazer aqui o produto notável com esses dois aqui, eu vou ter o quadrado da diferença, aqui eu vou ter x menos 2, porque 2 ao quadrado dá 4, então aqui nós temos 2, e isso elevado a 2, mais aqui eu terei y menos 1, porque 1 ao quadrado é 1 ao quadrado, e isso é igual a quem? Eu acrescentei 4 e 1 aqui no início, então tem que acrescentar desse lado a mesma quantidade, então 4 mais 1 dá 5, então tem que acrescentar 5 desse lado. Porém, menos 9 mais 5 dá menos 4. E aí aqui que é o problema, porque aqui deu negativo. Então, como isso daqui é o meu r ao quadrado, porque do lado de cá eu tenho o raio ao quadrado, quando você pega r ao quadrado é igual a menos 4, aí nós temos um dilema. Qual número que é elevado a 2 dá menos 4? Se eu pegar 2 vezes 2, isso vai dar quanto? Isso vai dar 4. Se eu pegar menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos dá mais, isso daqui também dá 4. Então, aqui que surge o problema. Por quê? Porque não existe um valor que elevado ao quadrado dê menos 4 no conjunto dos números reais. Então, eu digo que R não pertence ao conjunto dos números reais. Ou seja, né, ele não satisfaz essa equação. Então, nós não temos um raio. Até porque não teria, né, como ter um raio negativo, porque nós estamos trabalhando com medidas. Então, tem que ser um valor em módulo. Então, para a Sara, é impossível, né, de isso daqui ser uma equação da circunferência. Bem simples, né? Então, a resposta é o Túlio que acertou essa proposta aí do professor de matemática. Muito inteligente esse Túlio, não é? Então, vamos à nossa quinta e última questão. Na última questão, a circunferência gama, cujo centro é o ponto O, está representada no plano cartesiano abaixo. Então, aqui nós temos a nossa circunferência. A equação geral, né, que descreve essa circunferência então, tem que descobrir a equação geral dessa circunferência. Para eu chegar à equação geral, eu vou começar da equação reduzida. X menos A ao quadrado mais quem? Y menos B ao quadrado, e isso é igual a quem? Ao raio ao quadrado. E eu vou fazer substituições. O que nós teremos aqui? O centro tem coordenadas. Qual é a coordenada do centro? Para o A,
ou x, né, eu tenho 4. E para o b eu tenho quem? Menos 4. Esse é o A e esse é o B, porque o A e o B são as coordenadas do centro. Aí basta substituir, ó. Você tem x menos quem? 4, que é positivo, né? Elevado ao quadrado. Mais, agora você tem y, você tem o menos daqui. Só que o b é negativo. E aí menos da fórmula vezes o menos aqui do 4, então você tem mais 4, porque menos vezes menos dá mais. A ao quadrado é igual a quem? Qual é o raio? Só você medir o raio. O raio vai de qualquer ponto da circunferência até chegar no centro. Então você tem 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então você tem aqui 3 ao quadrado. E aí vamos resolver isso daqui. Ó. Vou usar produto notável, mas você pode fazer distributivo. Primeiro termo ao quadrado, então você tem x ao quadrado. Menos 2 vezes primeiro vezes segundo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 4, você tem menos 8x. E segundo termo ao quadrado, menos 4 vezes menos 4, eu vou ter mais 16. Fazendo o mesmo procedimento com este, eu vou ter o quê? Mais y ao quadrado mais 8y, e aí nós teremos mais 16. E isso é igual a 3 ao quadrado, vai dar 9. Vamos separar, né? Aqui, termo a termo. Então nós teremos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 8y. Aí você tem mais 16 mais 16. E aí passa o 9 para o lado esquerdo, menos 9. E isso é igual a quem? Isso é igual a 0. E aí para finalizar nós temos quem? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x mais 8y. 16 mais 16, 32. 32 é menos 9, você vai ter o quê? 23 positivo. 23 mais 9, eu volto aos meus 32. E isso é igual a 0. Chegamos à nossa equação geral. E aí agora é só você fazer a comparação lá em cima. Não pode ser A, porque só tem positivo aqui, nós temos o negativo. Não pode ser AB, porque é 16. Esse aqui é negativo. Aqui no Y aqui é positivo, não pode ser a letra C. Essa daqui não pode, né? Porque aqui eu tenho negativo, aqui eu tenho 29, né? Aqui daria certo. Mas aqui eu tenho 29 e aqui é 23. Então só sobrou quem? A alternativa é, né? X ao quadrado, y ao quadrado, menos 8x, mais 8y, mais 23 igual a 0. Então, a única alternativa que bate aí com o nosso, na resolução do nosso problema, é a alternativa E, respondido aí o nosso problema. Ok? Bom, espero, né, que toda essa correção detalhada, essa explicação, tenha ajudado vocês aí a revisar alguma coisa. Mas não fiquem presos a essa revisão que eu fiz. É só mais uma maneira, né, de ajudar vocês a estudarem. Vocês têm aí um conteúdo amplo, um grande acervo para fazer esses estudos para a prova da próxima quarta-feira. Vocês podem estar revendo as aulas que eu gravei para vocês, vocês podem estar revendo todas as correções que eu fiz das atividades, e se eu fui rápido na revisão, vocês podem estar revendo aí a solução de todos esses problemas que eu propus aqui na revisão, para que vocês cheguem na quarta-feira preparados. Eu tenho certeza que se todos fizeram os procedimentos corretos, fez as questões, fez a correção, vocês conseguiram aprender muito sobre esses conteúdos. Então basta agora estar revisando tudo que você já viu, e aí você vai conseguir tirar uma boa nota. Para finalizar, gostaria de agradecer a participação de todos nessa aula gravada, e eu espero, né, que nas próximas aulas vocês também tenham participação ativa, porque agora vai ficar faltando, né, só essa prova
e mais um exercício extra para a gente estar finalizando o ano. Ok, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula ou correção.